Agora, nós vamos ouvir o senador Ciro Nogueira falando sobre a rejeição da PEC da blindagem. A confusão foi grande da PEC da blindagem. Né? E ele faz uma declaração muito forte. Acompanhe. Está correto. O Senado recebeu um recado das ruas, a população não queria isso. Eu acho que nós erramos, eu sempre defendi que isso fosse só para os crimes de opinião, para que o deputado, o senador pudesse se manifestar na tribuna. Crime de corrupção, não podemos ter o menor tipo de blindagem no país. E ponto final. Olha, o senador Ciro Nogueira é pragmático. Se apresentou uma ideia, essa ideia não prosperou, página virada, segue em frente. Olha, alguns que ficam batendo nessa tecla, eu vi a fala do senador Rogério Marinho, o senador Magno Malta, até a senadora Damares, que se posicionou, foi alvo de críticas da própria base dela. Então, quer dizer, foi uma coisa... E os senadores que são pragmáticos, inteligentes, realmente a gente errou e tal. Vamos para frente. Porque você não dá margem para ficar produzindo... O senador Ciro Nogueira destacou, inclusive, o recado das ruas, né? Claro. Que é importante a mobilização popular e que o Congresso precisa também ouvir todo esse aspecto, né? E aí eu acho que não há nenhum problema, como fez o senador Ciro Nogueira, de reconhecer, olha, não foi uma ideia boa, as ruas falaram, nós reconhecemos e sigamos em frente. Pronto, acabou. Agora é interessante a gente ressaltar a desconexão que há hoje entre a Câmara dos Deputados e o Senado. Completamente. Não estão falando a mesma língua. Isso tem potencial, obviamente, para gerar uma crise política, agravar uma crise política. A gente já tem observado aí nas últimas semanas a Câmara dos Deputados caminhando com uma pauta que quando chega lá no Senado... não provocou e também contribuiu para isso? Certamente. Quer dizer, ele disse que não vou pautar isso, vou pautar aquilo, e terminou fazendo o contrário. A gente até comentou hoje pela manhã com o Natan, lá no Comando Geral, que o que a gente observa, Douglas, é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acaba sendo o adulto na sala. É verdade. Porque o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, não tem conseguido fazer o que é o principal papel do presidente da Câmara. Por que o presidente da Câmara tem poder? Porque é ele quem controla a agenda. É ele quem diz, isso aqui eu vou botar em votação, isso aqui eu vou retirar, isso aqui eu não vou nem deixar discutir, isso aqui eu vou colocar para discutir. Ele simplesmente tem cedido todas as pressões do bolsonarismo, do centrão, da esquerda. Então ele diz uma coisa agora, leva uma pressão, aí daqui a algumas horas fala e faz algo totalmente diferente. A urgência, né? Foi um exemplo. Ele é pressionado e não aguenta essa pressão, acaba cedendo a quem lhe pressiona. E isso tem, de fato, gerado uma desconexão da Câmara dos Deputados com a sociedade. Lá no Senado, a gente observa que o presidente tem controle da pauta. Tanto é que a PEC da blindagem, ele nem chegou aí ao plenário. Ele disse, olha, a CCJ foi por unanimidade, eu arquivo... O regimento interno prevê a não ida da matéria para o plenário, se for por unanimidade. A própria questão do impeachment de ministros do STF, ele diz, pode ter 80 assinaturas. Enquanto eu for presidente, não vai entrar, não vai avançar. Então, assim, eu acredito que o Hugo Mota, nesse momento, tem que pegar umas aulas com o Davi Alcolumbre, no sentido de saber que é ele quem controla a pauta. Tem um detalhe. Até porque ele já é presidente da Câmara dos Deputados. Ele não tem mandato ameaçado. E o detalhe, o Davi Alcolumbre estava adoentado e depois da votação ele fez questão de fazer um discurso no Senado para reafirmar essa posição dele. Isso. De que realmente... E é bom que se diga, viu? O Senado se posicionou contra a PEC antes das manifestações. Sim. O Senado já era contra a PEC... se as manifestações não tivessem ocorrido, poderia haver a não unanimidade e ir para o plenário. Mas seria derrotado no plenário também. Bem rapidinho, Douglas. No futebol, quando a gente vê um juiz que cede a pressão, a gente diz assim, olha, ele apita no grito. Né? O jogador vai lá, dá uma pressão, ele apita falta e tal. Então, acho que o Hugo Mota está mais ou menos isso. Está no grito. Alguém vai lá, dá uma pressão e tentar se segurar. E mostra um total despreparo, né, Douglas? Até mesmo teve uma pauta recente que a gente observou em votação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e após a votação, ou seja, se eu não me recordo agora exatamente, mas era uma pauta que
de contraponto às pautas bolsonaristas, da extrema-direita. E aí os deputados, ao invés de conversarem com o próprio Hugo Mota, que é o presidente da casa, para saber de fato o que foi que aconteceu, não recorreram a ele, foram diretamente ao gabinete de Arthur Lira. Ou seja, mostra que nesse exato momento o Hugo Mota está na presidência da casa, na Hugo mesa Mota diretora. é o presidente de direito, Arthur Lira de fato. Exatamente, é como se fosse justamente o Hugo Mota está ali na cadeira, mas quem realmente de fato continua tendo influência sobre as pautas da Câmara ainda é Arthur Lira. Agora, então, tal que ele ainda é consultado tem um pelos próprios detalhe. deputados federais. Arthur Lira não tem interesse em minar o Hugo Mota, não. Não. Ele não tem interesse, porque o Hugo Mota lá é bom para ele, porque ele comanda com o Hugo Mota lá. Ele manda através de Hugo Mota. Não tem nem interesse em tirar o Hugo Mota lá da presidência. Ó, há um certo tempo, a gente sabe que tem aí uma falta de entendimento de Heráclito Fortes, ex-senador, ex-deputado federal, ex-prefeito de Teresina, com o senador Ciro Nogueira. E aí o senador falou sobre esse assunto. Falou da reconciliação com Heráclito Fortes. Fiquei muito feliz com esse gesto dele de virar essa página. Era um grande amigo do meu pai da vida inteira, meu amigo. E eu tenho certeza que vai ser um grande conselheiro que eu vou ter até o final da minha vida para que a gente possa mudar o Piauí e o Brasil. Espero que ele volte para nos ajudar. Ele foi um homem que realizou muito aqui no estado, foi uma das maiores lideranças do nosso estado. E eu acho que ele pode nos ajudar muito nesse projeto do próximo ano. Aí, Heráclito que é assumidamente antipetista. É uma briga que começou lá em 2010, quando Heráclito Fortes disputava a reeleição para o Senado, foi derrotado por Ciro Nogueira. Em 2010, Ciro Nogueira e Wellington Dias acabaram derrotando ali naquela eleição para o Senado Heráclito Fortes e Monsanto. Ciro Nogueira ele ia para a reeleição, né? Era o primeiro mandato, deputado. era deputado federal e disputava o primeiro mandato de senador. Que era com o João Vicente candidato a governador. Isso. Teve até aquela briga, entre aspas, porque os petistas ficaram chateados porque Alexandre Padilha, que era o ministro do PT, acabou pedindo voto para Ciro Nogueira, né? Enquanto que o PT tinha o Wellington Dias e Antônio José Medeiros. O cenário nacional disse, olha, para derrotar Monsanto e Heráclito, vamos de Wellington Dias e de Ciro Nogueira. E aí, alguns petistas nacionais acabaram influenciando a eleição de Ciro Nogueira para que derrotasse Heráclito Fortes e Monsanto. Era uma estratégia, inclusive, claramente do presidente Lula. Sim. Muito clara. Ele não queria Monsanto e Heráclito. E aí, desde essa E aí, época... assim, o candidato a governador de Ciro Nogueira era João Vicente. Mas, como a estratégia... Assim, o que é que o PT avaliou? Não, a nossa a manutenção do Palácio Karnak não está ameaçada. Isso. Então, vamos colocar Ciro Nogueira na base para uma outra estratégia, tirar Monsanto e Heráclito. E aí, desde essa época, havia ali uma escalada. Os dois trocaram muitas farpas pela imprensa nos últimos anos. Foi. E aí, a Ciro Nogueira aceitou um reconciliação... apoio que ele não é menino. A reconciliação aconteceu no final de semana. Os dois se encontraram lá em São Paulo, conversaram. Tem até uma foto aí que repercutiu bastante Ele nas está na redes associação sociais. comercial. É bom lembrar exatamente isso, que são dois piauienses que têm influência nos bastidores da muito. política nacional. O Heráclito vem a influência Fortes, da redemocratização. Sim, ainda hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos interlocutores muito próximos ali Experiente. a Michel Temer, a outros políticos, né, na própria gestão de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, era no apartamento de Heráclito Fortes, onde havia ali as conversas do poder. Então, sem dúvida nenhuma, são dois piauienses que têm uma influência muito grande no cenário político nacional. E segundo o senador Ciro, o Heráclito Fortes deve voltar ao Piauí, frequentar o Piauí e participar também das discussões. Completamente ausente. Ele está morando em São Paulo, mas... Ele não tem dado nem entrevista para a imprensa, piauiense. Deve voltar evitar. a circular pelo Piauí durante esse processo pré-eleitoral. Essa é a expectativa da oposição. É um ingrediente novo aí na oposição.